Eu realmente não sou lacaio do Deus maligno. Capítulo 2. Conselhos para curar e ensinar. Ao longo dos anos, Linji havia conversado com todo tipo de cliente e adquirido algumas habilidades básicas de observação e comunicação. A frase "você parece ter encontrado algum problema" não tinha nenhum significado por si só. Assim como o clichê de um adivinho sempre começava com "há uma aura sombria pairando ao seu redor". Isso era apenas uma forma de sugestão mental. Era um pouco como em um jogo. Uma vez que as condições fossem atendidas, a próxima parte da conversa seguiria com diálogos mais profundos. Sempre que as pessoas ouvem a palavra problema, seu subconsciente automaticamente começava a pensar se haviam realmente enfrentado algum problema recentemente. Não é preciso dizer que a vida da maioria das pessoas não seria um mar de rosas o tempo todo. Sejam eles grandes ou pequenos, problemas são problemas. E assim que um cliente começava a reclamar, era hora do professor Lin encher suas mentes com autoajuda reconfortante, estreitando rapidamente a distância. Entretanto, esse truque também tinha suas falhas. Por exemplo, se a pessoa fosse alguém extremamente sortudo por natureza, ou se fosse muito desconfiada com estranhos, tornando difícil a comunicação. No entanto, Linji estava muito confiante de que poderia fazer essa pessoa se abrir, pois a mulher encharcada pela chuva diante dele estava realmente em uma situação extremamente terrível. Ji Zixiu secou o corpo com uma toalha, levantou os olhos para o jovem sorridente e confiante atrás do balcão e disse: Sim, encontrei um problema irritante. Ela não conseguia determinar se ele era amigo ou inimigo. Mas mesmo que fosse um inimigo, ela estava no seu momento mais vulnerável agora, então talvez não pudesse escapar de um encontro com alguém tão misterioso. Como ele estava tornando as coisas desnecessariamente complicadas, ela apenas jogaria junto com ele. Ela descobriria o objetivo desse sujeito e veria quão divino ele era. Se ele fosse um amigo, seria uma surpresa agradável. Se ele fosse um inimigo, então ela ganharia mais tempo para descansar. Enquanto isso, Linji notou que seus olhos não eram pretos, mas um tom de cinza-ferro. Havia pontos cintilantes em suas pupilas que se assemelhavam a joias lindamente polidas. Nas orelhas pálidas da mulher, havia brincos de diamante vermelho sangue, com cerca de 3 centímetros de comprimento, girando e cintilando. Não importava como ele a olhasse, essa mulher era alguém com muitas histórias para contar. Linji perguntou: Você está enfrentando problemas em seus relacionamentos interpessoais? Como não houve reclamações sobre essa chuva até agora, o problema mais provável para mulheres dessa idade seriam questões de relacionamento. Claro, ele não poderia limitar isso apenas ao amor, amizade ou família, então ele escolheu usar as palavras relacionamento interpessoal. Uma técnica padrão que vigaristas, charlatães, médiums e o professor Lin empregavam era lançar algo vago para dar algum espaço para erro. Por outro lado, o coração de Ji Zixiu ficou pesado ao ouvir essas palavras. Apenas 20 minutos atrás, no esconderijo secreto dos caçadores, ocorreu uma traição contra ela. Agora, os que a perseguem são seus ex-colegas e companheiros. A ganância obscureceu seus julgamentos. Em outras palavras, Linji não estava errado ao dizer que ela estava enfrentando problemas em seus relacionamentos interpessoais. Ji Zixiu ficou chocada. Um estranho havia aprendido sobre esse assunto em apenas 20 minutos. Com essa velocidade de disseminação, definitivamente só poderia haver 2 possibilidades. Primeiro, ele havia plantado um espião entre os caçadores que o informaram logo após o ocorrido. Segundo, esse jovem diante dela tinha algum tipo de capacidade de saber de tudo. Ji Zixiu assistiu em silêncio enquanto o sangue vermelho escuro se espalhava sobre a toalha, acompanhado por um leve vapor ácido, antes de finalmente se sentar ao balcão. Ela bateu os dedos levemente na xícara de chá na frente dela antes de falar suavemente. Eu fui traída. Ah? Isso é surpreendente. Linji levantou as sobrancelhas. Isso é mais melodramático do que eu pensava. Seu namorado a traiu, ou ela foi apunhalada por um de seus amigos próximos? Isso era indubitavelmente uma fofoca de alto nível, mas o professor Lin era um mentor de vida e não uma tia de meia-idade que falava mal dos outros. Porém, quanto mais dramático, mais espaço para manobra. Há 2 lados para tudo neste mundo.
Embora você tenha sido traída, também é uma oportunidade de ver as verdadeiras cores das pessoas. Lin Ji estendeu a mão para pegar o bule e adicionou um pouco de água à xícara do outro lado, com seu olhar sério e solene, e disse: Aqueles que escolhem partir, eventualmente partirão. Uma vez que tenham tomado uma decisão, podem inventar milhares de razões para justificá-la. Ji Zixiu pôde se identificar profundamente com aquelas palavras. O ovo do espelho mágico. Foi apenas um gatilho. Mesmo que não fosse por isso, chegaria o dia em que eles tomariam a mesma decisão de hoje. Seria o mesmo resultado, apenas por um motivo diferente. Ji Zixiu esfregou uma mão fria na xícara e então riu ironicamente. Você está absolutamente certo, mas eu já perdi muito com essa traição. De que adianta eu enxergar através deles agora? Perdeu muito? Ela deve ter tido o coração partido por um canalha. Ah, que pena, que lamentável. Lin Ji sentiu simpatia por ela. Feridas no corpo podem ser facilmente tratadas, mas feridas no coração levam muito tempo para cicatrizar. E nesses momentos, é quando eles mais precisam de um conselheiro como ele. Lin Ji colocou ambas as mãos no queixo enquanto examinava Ji Zixiu atentamente. Um momento depois, ele falou com um tom resoluto. Claro que adianta. Agora você sabe quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Não sentirá piedade por aqueles que te feriram, mesmo que um dia tenham sido íntimos. Quando você se lembra da dor que sofreu, eles se tornam demônios imperdoáveis. A dor que você está sofrendo agora a tornará mais sábia do que antes. Essas palavras eram fortes e ressonantes. Ji Zixiu encarou os olhos de tinta de Lin Ji, e sua respiração inconscientemente ficou acelerada. Sob a luz tênue e quente, seus olhos pareciam carregar uma espécie de poder abissal que a atraía. Ela podia sentir tanto simpatia quanto parcialidade nele, como uma divindade que amava a humanidade, mas permanecia distante. Hipnotizante. De repente, Ji Zixiu recuou, sacudindo a cabeça para clarear a mente e se recompor. Ela sentiu que o jovem diante dela tinha algum objetivo em mente para se aproximar dela aqui. Agora, ele não parecia ser um inimigo, mas alguém que queria usá-la para se opor à organização dos caçadores. Caçadores que utilizavam o sangue impuro das bestas dos sonhos como sua fonte de poder eram considerados demônios por outros magos ortodoxos. Ji Zixiu deduziu que ele não fazia parte dos 3 grupos que ela havia pensado anteriormente, mas ele seria um mago de alto escalão que odiava os caçadores. Aqueles bandidos tinham um domínio inato da linguagem e das palavras. Bom, então, Ji Zixiu tomou coragem e respirou fundo. o que você acha que devo fazer? Já que agiram de forma desumana, não há necessidade de manter a civilidade com eles. Você pode lidar com eles da mesma forma que eles lidaram com você. Olho por olho, dente por dente. Respondeu Lin Ji. Ele não era como aqueles que só vendiam autoajuda reconfortante. Caso contrário, se tornaria chato em poucas palavras e não conseguiria reter os clientes por muito tempo. Diante de canalhas, deve-se retaliar com um golpe pesado. Essa mulher parecia estar em estado de confusão no momento, mas, desde que ele apontasse um caminho para ela, ela seria capaz de se libertar da confusão e agir. Ji Zixiu abriu a outra mão sob a mesa, coberta de sangue fresco, e seus lábios se mexeram levemente. Abandonar minha humanidade? Ela não estava preparada nem resolvida para ir tão longe ainda. Você precisa determinar seus pensamentos e intenções primeiro. Somente então poderá se preparar adequadamente. Lin Ji olhou calmamente para a mulher diante dele, agora pensativa, com um sorriso, e disse: Acho que você pode precisar desse livro. Era hora de Lin Ji mostrar suas cartas, e ele direcionou suavemente a conversa para seus produtos. Dada a atmosfera, não parecia sábio para ele pegar um livro das prateleiras atrás dele. Isso tornaria sua intenção muito óbvia. Então, ele deslizou o livro que estava lendo. Confissões. Ji Zixiu o recebeu com uma expressão em branco no rosto. Havia 3 palavras escritas na capa: sangue e besta. Ela tinha lido muitos livros ao longo de sua vida, mas nunca havia visto este livro antes. Foi escrito por um autor obscuro. Além disso, por que ela havia recebido este livro? Com uma leve franzida, Ji Zixiu abriu o livro hesitante.
Um momento depois, suas pupilas encolheram e sua expressão mudou drasticamente. A página estava cheia de caracteres antigos densamente agrupados. Esses caracteres antigos se distorciam, combinavam e flutuavam o tempo todo, nunca permanecendo iguais por um momento sequer, mas ainda assim transmitiam significados, formando milhões de frases diferentes a cada instante. Isso é conhecimento proibido. O rosto da caçadora estava pálido e seu corpo tremia. O conhecimento contido ali era tão aterrorizante que causava náuseas. Ela fechou imediatamente o livro, e foi um grande esforço para regular sua respiração. Embora seu cérebro estivesse cheio de medo, uma mensagem parecia ter sido gravada ali como um selo. Transformação bestial.